Queridos irmãos, queridas irmãs, nas duas dimensões da vida, que a paz do Cristo renove em nós a certeza de que a verdadeira felicidade se constrói com o servir amando e o amar servir. Gratidão pelo convite, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu sempre costumo dizer, não canso de repetir, o quanto para mim é gratificante poder estar aqui no Mandando Podemos. Muito gratificante mesmo. E hoje com a responsabilidade de encerrar a programação dedicada às mulheres, né? E falando, e outros colegas estiveram aqui falando sobre diversas meninas, né, que têm um papel de relevância, de importância dentro da doutrina espírita e principalmente dentro da perspectiva do amor. E a gente traz para essa noite uma mulher que é muito pouco conhecida, muito pouco falada, muito pouco comentada. No meio espírita, ela é conhecida por uma parte dos espíritas, mas diria que é uma parte muito pequena ainda de nós que somos espíritas, outros que se dizem espíritas, né? E o exemplo dessa mulher é o que eu gostaria de trazer para a gente conversar aqui hoje. Ora, nós temos nesse patamar e nessa caminhada de evolução orientada pela vinda do Mestre Jesus inúmeras mulheres. Vou citar apenas algumas, e a maior delas chama-se Maria. Aquela que, mas é porque ela foi só a mãe de Jesus. Não, ela não foi só a mãe de Jesus. É um espírito de alta estirpe para estar pronta para receber em seu corpo biológico, né, o corpo biológico daquele que é o seu próprio mentor, né? Então, assim, um espírito de mais alta estirpe ainda, que é Jesus. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm uma tendência a meio que diminuir o papel e a importância que Maria tem nesse processo de que nós estamos hoje aqui reunidos, né? Também tem muito do papel da mãe, do papel da mulher, do papel daquele espírito abnegado que dedicou a sua existência, aquela existência, a encaminhar desde as primeiras horas e encaminhou lado a lado até o momento em que o Mestre retorna à espiritualidade em toda a glória. Maria esteve presente e se colocando. Uma outra mulher que também esteve nesse patamar, não com o mesmo papel, óbvio, cada um com o seu papel ao seu tempo, foi Maria de Magdala, né? Muitas vezes colocada num papel ali, sabe, quase que não vou entrar nessa seara, mas assim, sabe, um papel bem subalterno e muitas vezes até depreciativo. Coitada de Maria de Magdala. Mas Verônica e tantas outras. E ao longo desse desenvolvimento, nós tivemos tantas outras mulheres. Mas uma mulher que eu gostaria de falar hoje, ela surge dentro dessa perspectiva de amor, numa família muito simples, com um pedacinho de terra, com alguma posse, né? Ela é filha de Jochebed e me fugiu o nome da mãe, da genitora biológica. E irmã de um cara que ficou muito conhecido, chamado Gesiel. Pergunte-se, afora dos meus espíritos, quem é Gesiel? Praticamente ninguém sabe quem é. Pois é, isso é coisa de espírito evoluído. Então, essa mulher surge num momento, surge para a história do cristianismo e a história do espiritismo, por consequência, nessa família simples. E numa família que é perseguida por interesses materiais, pelo prefeito Minúcio, à época, né, que manda incendiar os campos de trigo para botar a culpa no irmão dessa mulher. E este irmão
é preso. Primeiro foi ele que foi lá ajudar, O pai dele. foi lá ajudar a apagar o incêndio, né? E foi preso ele e o pai. Apanharam bastante, sofreram muito. O pai, depois de tantos maus tratos, coisa e tal, acabou desencarnando em condições bem dolorosas. E aquele irmão, Gesiel, foi condenado como bandido e mandado para ser escravo numa galera. Galera era um navio, né, que botavam quem era preso para ser remador. A vida ali dentro durava no máximo 2 anos, porque era má alimentação, ou seja, tudo aí trabalho forçado, embaixo de chicote, né, quase que 24 horas por dia. Mas Gesiel conseguiu vencer isso. Nesse meio tempo, aquela menina, né, eu não quero falar quem é ela, aquela menina deixa aquele espaço, né, ela ficou sozinha, uma vez que o irmão estava preso, o pai havia desencarnado, e o prefeito tomou as terras e ela ficou sem nada. E ela deixa aquele espaço e vai em companhia de uma família amiga que lhe acolhe, viver num outro espaço. Mas aquela menina tinha uma formação religiosa, moral, muito forte, dada por seu pai e por sua mãe. Ela era adepta ao judaísmo. Né? Ela era adepta ao judaísmo. E seguia os princípios, os preceitos, tal como o judaísmo orientava. E essa menina vai crescer. E ela cresce, passa-se o tempo. Esta menina conhece um rapaz, filho de família importante, abastada, né? Um rapaz que era muito estudioso, e por seus estudos, por seus esforços, esse rapaz, muito bonito, coisa e tal, chegou à condição de doutor da lei judaica. E o que era doutor da lei judaica? Era aquele que conhecia, que tinha obrigação de saber todo o proceder, toda a doutrina judaica, e tinha a obrigação de zelar para que aquela doutrina não fosse maculada, não fosse adulterada, que as pessoas não tivessem contato com outra perspectiva religiosa. Tinha que ser só aquilo ali mesmo. Então ele tinha obrigação dele. E detalhe, como o presidente do Sinédrio, chamado Gamaliel, estava velho, já ia se aposentar, o sucessor natural seria exatamente aquele jovem. E aquele jovem tinha 3 coisas básicas. Era impetuoso, extremamente orgulhoso e tinha uma sede de poder fantástica. Mas foi por este jovem que aquela menina se apaixonou. Olha, como é que são assim, olhando de fora e sem maiores preocupações, né? Isso foi uma brincadeira do destino. Aquela menina tão voltada aos bons princípios vai se apaixonar logo por um sujeito orgulhoso, violento, né? E por aí afora. Não. Eu costumo sempre dizer que o plano de Deus não dá pulos e nem joga dados. Não falha, né? Jamais. E aí, mas seguindo em frente, ao falar dessa menina, esta menina começa a namorar esse rapaz, mesmo ele sendo como é que era, mas você sabe quando. Dizem que o amor é cego, né? Cego. Pois é. O amor de carne, então. E aí, ocorre que aquele irmão dela, que já teria sido dado como morto, porque ninguém escapava das galeras, acontece que aquele irmão, que Gesiel, uma tempestade, colhe aquele barco, pega aquele barco que está em alto mar, e o barco bate nas pedras e se destroça todo. Antes, tem um outro detalhe, tinha passado por uma varíola, né, uma epidemia de varíola dentro daquele barco, e ele cuidou amorosamente
de uma pessoa em especial, que era o comandante. Né? Homem importante, grande comandante daquele barco. E ele cuidou como se cuida de um filho, como se cuida de um irmão. Quando o barco rebentou, coisa e tal, e que quebrou tudo, morreu todos, coisa e tal, escapou aquele homem, escapou Gesiel. Grato, né, cheio de gratidão para com aquele rapaz, aquele comandante leva-o como escravo ainda, mas lhe dá cobertura, lhe dá apoio, coisa e tal. E esse irmão, essa pessoa falando, Gesiel, é o irmão daquela menina. Ocorre que nesta ida, não vou contar a história toda, mas sim algumas pinceladas apenas, aquele menino, aquele irmão, aquele rapaz, ele consegue liberdade depois que aquele senhor desencarna, ele consegue sua liberdade e vai tocar a sua vida. E ele tem contato com a história de um certo nazareno. De um nazareno que pregava o amor como caminho para a felicidade. Que pregava o perdão como o elemento básico para a evolução moral de todos nós. E aquele jovem nazareno era Jesus. Já havia desencarnado, crucificado. E aquele jovem se junta a Pedro na primeira instituição espírita que se tem notícia no planeta Terra, chamado Casa do Caminho. E o que era a Casa do Caminho? Era uma casinha simples, talvez de barro e de pau-pique, né? Como se chama, casa de taipa, né? Mas assim, cheia de muito amor. E aí para ali apareciam os coxos, os estropiados, viajantes, quem não tinha mais nada, quem não tinha solução, quem não tinha para onde ir, ali era acolhido, abraçado, esclarecido à luz do Evangelho de Jesus. E aquele jovem se soma a esse grupo e passa a se chamar Estevão. Né? Tevinho. E Estevão passa a ser... Estevão tem uma eloquência muito grande, ele fala muito bem, ele estuda muito os escritos, né, sobre Jesus, e ele passa então a ser um dos, vamos dizer, palestrantes, um dos expositores a falar do Evangelho, a mostrar, a evangelizar aquelas pessoas que procuravam aquela casa. Vamos dar uma paradinha com Estevão, agora evangelizando, e retornemos àquele jovem orgulhoso lá de Tarso. E aí, pelo lugar de onde ele é, vocês já sabem que eu falo de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso era aquele cara que tinha a responsabilidade e o orgulho de assegurar que o judaísmo não sofresse qualquer tipo de influência. Mas aquela mensagem daquele nazareno chamado Jesus estava começando a juntar muita gente. Estava começando a trazer... Isso começou a incomodar ao Sinédrio. E nesse incômodo, o jovem Saulo de Tarso fica sabendo da existência dessa Casa do Caminho, onde o povo falava de Jesus. Lembrem-se que Jesus havia sido crucificado como revolucionário, como bandido, como da pior espécie. Aquele jovem, então, o Saulo de Tarso, consegue uma autorização do Sinédrio e vai à Casa do Caminho para prender e matar se fosse necessário. E olha a primeira coisa. Saulo, com o alto da sua arrogância, chega na Casa do Caminho e encontra quem? Um menino, um molecote chamado Estevão, pregando, falando de Jesus, falando do evangelho de amor que Jesus nos apresenta. E aquilo começou a incomodar a Saulo. Como é que pode um cara que a gente crucificou por bandido, esse cara está dizendo aqui que é um salvador, e aqui, mas a eloquência e as palavras seguras e firmes de Estevão
Saulo não tinha como rebater. E ali desenvolveu Saulo um ódio mortal por aquele jovem. E de tudo faria ele para prender aquele jovem. Porque não era aceitável que ter aquele rapaz fazendo aquele tipo de coisa. E tanto fez que conseguiu prender Estevão. Mas não bastava só prender. Estevão tinha que servir de exemplo para que ninguém mais quisesse seguir as ideias daquele nazareno chamado Jesus. Ora, vamos pegar este jovem Estevão, vamos levá-lo para a praça e vamos lapidá-lo. E o que era lapidar? É a mesma coisa ainda hoje. O que é lapidar? Você pega uma pedra e vai cortando até que ela fique perfeita, com formato, com brilho e tal. E o lapidar era matar alguém por apedrejamento. E levaram Estevão para a praça pública e ele, em momento algum, se revoltou, tentou se defender, é óbvio, mas não com violência, mas dizer que ele estava fazendo certo era o que ele acreditava. Mas mesmo assim foi levado Estevão para a praça pública e lá foi apedrejado. Ocorre que nesse meio tempo, quando Saulo decidiu que aquele jovem seria apedrejado, e como Estevão era muito conhecido, ia servir de exemplo para os outros, Saulo teve a brilhante ideia de chamar a sua noiva, agora vou dizer o nome, Abigail. Né? Teve a brilhante ideia de chamar a sua noiva para que ela assistisse àquele espetáculo. Era uma prova de poder de Saulo, era matar Estevão por apedrejamento em praça pública de todo mundo, e ele queria estar com a sua noiva amada, que ele realmente a amava, né, do lado, uma vez que a mulher, apesar de muitas vezes ser subalterna, mas é um símbolo de poder do homem, né? Graças a Deus que isso hoje está começando a mudar, essa coisa do machismo e tal, ainda tem muito feminicídio e tal, mas está começando a tomar outra cara, graças a Deus. E aí, gente, ocorre que quando Abigail chega e vê aquele jovem ensanguentado à beira da morte ali na praça, percebe que nada mais era do que o seu irmão Gesiel, que havia sido condenado e lançado nas galés. E ela fala para ele: Saulo, esse é meu irmão Gesiel. E antes disso, durante toda a vida, ela sempre falou desse irmão que amava muito, que queria encontrar, a coisa e tal, que estava desaparecido. Naquele momento em que ela diz, esse é o meu irmão Gesiel, sabe aquele frio que desce do alto da cabeça até a planta do pé? Foi o que aconteceu com ele, gelou, né? E mandou que pegassem aquele jovem, aquele corpo ensanguentado, e levassem para dentro de uma sala. E as pessoas que lá estavam disseram: mas senhor, ele não está morto ainda não, leva assim mesmo. E levaram lá para dentro para permitir que ela pudesse conversar com ele. Ele ainda teve esse gesto de benevolência. Estevão, muito ferido, conversa com a sua irmã, se despede, mas antes de despedir-se, a primeira coisa que ele orienta ela: perdoe. Não tenha raiva dele. Não tenha. Ele merece seu perdão. Se a sua felicidade é ele, o perdoe. E Abigail teve essa capacidade de perdoar aquele que havia sido o algoz, o assassino do seu irmão que ela amava tanto. Mas, naquele momento, tomado de vergonha, tomado de um monte de sentimentos, Saulo decide terminar o noivado com Abigail, mesmo tendo ela o perdoado. Mas era vergonha, ele não conseguia mais olhar para ela e sentir-se em paz, sabendo que havia assassinado o irmão que ela tanto amava. E Abigail, então, conhece, depois disso, né, termina o relacionamento, ela volta para a casa da família que ela
vivia, e ela ouve falar de uma pessoa chamada Ananias. E Ananias apresenta a ela uma figura amorosa e amorável chamada Jesus. E Abigail, neste momento, mesmo tendo uma fé judaica, ela compreende aquele conselho que Estevão havia lhe dado: perdoe-o. Ela já o havia perdoado, mas talvez não tivesse ainda a consciência plena da dimensão daquele perdão. Mas é quando ela conhece o Evangelho de Jesus, é quando ela conhece dos feitos de Jesus, que ela entende qual é a verdadeira dimensão do perdão. E, não cessado o noivado, e Abigail vai tocar sua vida, passa a estudar e a compreender a mensagem de Jesus e passa a servir. E Abigail nunca mais quis namorar ou quis casar com ninguém. O desejo intenso dela era apenas de reproduzir aquele modelo de amor e de perdão que Jesus ensinava nas pessoas. E passou a trabalhar servindo a quem procurasse. Pobres, estrupiados e coisa e tal, doentes, coxos, leprosos, tuberculosos. E houve nessa época houve uma pandemia de tuberculose muito grande, né? E ela cuidava dessas pessoas. E ocorre que o tempo vai passando. Nesse meio tempo, Saulo sabe da existência de Ananias, e que Ananias havia convertido Abigail ao cristianismo, a mensagem do Cristo. O cristianismo efetivamente não existia ainda, mas a mensagem de Jesus. Ele consegue uma ordem do Sinédrio e vai para Damasco, onde está Ananias, em busca de Ananias para prender, trazê-lo ao Sinédrio para ser julgado e apedrejado em praça pública. Mas o povo tem uns negocinhos, uns instintos meio ruim, viu? Mas no meio da estrada, ele se fez acompanhar de dois outros soldados, e no meio da estrada, um imenso clarão aparece, ele cai do cavalo, e aí fica cego de imediato, porque aquela luz era muito forte. E aí aquela voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se assusta, ele fica assustado e: quem és? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. A partir desse momento, há uma transformação naquele homem, do violento assassino de cristãos, para o homem mais pobre que pudesse existir, né? Porque ele cai em si e toma consciência de tanto quanto havia aí, quantas centenas, talvez milhares de pessoas Saulo já havia matado, né? E ele toma consciência do caminho equivocado que estava seguindo. E ele faz uma pergunta que cada um de nós deveria fazer essa pergunta todos os dias: Senhor, que queres que eu faça? E quantas vezes nós precisamos fazer essa pergunta com honestidade, com serenidade: Senhor, que queres que eu faça? E nós não fazemos, porque a gente tem muito medo de se comprometer com a mensagem de amor do Cristo. A gente vai arrumando desculpa: é o futebol, é a novela, é isso, é o bate-papo na calçada, é aquilo outro. A praça é nossa. Ainda existe? Não, nossa calçada. Ah, sim. Não, mas existe. Ah, tá. Existe. Então, naquele momento, Saulo recebe a missão de Jesus. Fala para ele: levanta-te, entra em Damasco, que eu direi o que fazer. E ali começou a existir um novo homem.
No momento em que Abigail havia conhecido Jesus, começou uma nova mulher. E ambos passam então a trabalhar, cada um ao seu caminho, um para se regenerar, para se recompor, para se reestruturar enquanto ser, e a outra vai crescendo cada vez mais. Saulo vai para o deserto, né? Vai viver de ser tecelão, que era a sua profissão, ele trabalhava com couro, e Abigail segue servindo, amando e atendendo a todos que lhe procuravam. Ocorre que com algum tempo Abigail contrai uma tuberculose, mas mesmo assim nunca parou de servir. E aí assim, é uma intuição que vem no momento. Eu não conhecia essa pessoa que eu vou citar agora pessoalmente, assim, nem sei também de que casa espírita ela fez parte, ela fazia parte, mas eu conheci um pouco da história dessa mulher. Quando eu vejo esse momento de Abigail doente, já bem debilitada, mas sem esmorecer na força de servir e de amar. Isso. A mulher que eu vou falar agora eu não conheci, não sei, o nome é Dona Minervina. Acho que faleceu desencarnou há poucos anos atrás. 2 anos. 2 anos? Então a senhora conheceu, né? Demais. Foi minha professora. Foi? Maravilha. Eu soube da história dessa senhora através de Nilo. A fundadora daqui. É a fundadora daqui. Sério? Olha a fotinha dela lá, ó. Bem ali, ó. Esses tempos que eu vi, eu nunca tinha visto aquilo ali. Tá vendo? Nunca tinha visto aquela plaquinha. É a fundadora de 73 anos. Pronto, eu vejo muito assim essa imagem da Abigail com a imagem que me foi passada de Dona Minervina. 97 anos. 99. Ela passou 6 anos de cama, ainda atendia o pessoal, ainda fazia triagem na casa dela e mandava pra cá. Pois é, foi essa história que Nilo me contou. E aí, gente, retomando aqui, então a gente começa a ver o seguinte: Abigail, já bem doente, agora, não mais Saulo, mas agora Paulo de Tarso, vai visitá-la e encontra ela já nas últimas, né, com a tuberculose tomando-lhe conta. E ocorre que tá certo. Obrigado. Ocorre que naquele instante em que Saulo, não mais Saulo, mas Paulo e Abigail se encontram, né, ocorre um perdão ainda maior do que o perdão que havia acontecido lá atrás. Por quê? Porque agora Abigail já tinha conhecimento pleno do que é efetivamente, do que é verdadeiramente perdoar. E nessa perspectiva, então, ela parte serena, tranquila e em paz. Quem lhe recebe na espiritualidade? Quem? Gésia. Estevão. E aí vem a grande mensagem que Abigail traz para a gente todos os dias. Porque na sua caminhada, que Paulo fica, né? 3 anos de deserto, depois ele volta para tentar se juntar aos cristãos, e aí Pedro é meio assim, Tiago então é que é mais assim com ele ainda. Esse cara que matava cristão, agora segue Jesus. Aí tenha calma, Tiago. Calma, rapaz. Jesus transforma. Não. Mas, mesmo assim, Paulo inicia as suas famosas viagens, as 13 viagens que Paulo faz divulgando a mensagem de Jesus. É lógico que nesse meio tempo ele passou por muito perrengue. O primeiro deles foi da família rejeitá-lo. O pai disse: não, você defende aquele bandido, não quer nem conversa, vai para lá. Né? E ele não é aceito pela família. E aí Abigail passa a acompanhar Paulo de Tarso como mentora, como
aquela pessoa que estava ali com um amor tão grande e a orientar aquele espírito. E um dia, Paulo, em busca de conhecimento, faz a ela 4 perguntas. E como resposta, Abigail lhe dá 4 palavras. E quais palavras são essas? A primeira delas é: ama. Mesmo que ninguém te ame, ama. É a sua parte. E é um conceito que serve para nós. Ah, fulano não me ama. E se ele não me ama, o problema é dele. Eu preciso amá-lo, é a minha parte. Amar, eis a grande chave da felicidade, porque você está em paz consigo mesmo. E quando eu falo de amar, não é amor matéria, não é amor marido e mulher, mulher e marido, mãe e filho. Não, é um amor fraterno que transcende a matéria. É um amor que vai além do corpo. Ama todos. E o que é amar? É querer para o outro tudo o de melhor que eu quero para mim também. Não, muitas vezes o nosso egoísmo faz com que a gente diga: esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse aqui é meu. Ah, mas sobrou aquilo ali. Não, esse aqui é meu também. E a gente vai puxando tudo para si e deixando o outro sem nada. Nós ainda fazemos isso, mas enquanto sociedade, né? Lógico, esse é um exercício que a gente precisa cultivar todos os dias. Precisamos cultivar esse desapego. Então a primeira palavra-chave que Abigail traz para Paulo é ama. A segunda é trabalha. Sem trabalhar, e aí a gente pensa que um trabalho é apenas um trabalho braçal, né? Trabalho de sei lá qual for, um trabalho profissional. Esse é fundamental, é importante e necessário para a nossa existência biológica aqui na Terra. Mas o trabalho espiritual, ele é, acima de tudo, o trabalho de autotransformação de si próprio. E talvez seja o mais difícil. Porque é você encontrar-se com as suas próprias imperfeições e buscar transformar essas imperfeições, estas animalidades, em coisas melhores, em coisas boas, em coisas aceitáveis moralmente. Então Abigail diz para Paulo: trabalha. A terceira palavra-chave que Abigail traz para Paulo é espera. Mas não aquele espera, eu vou ficar aqui de braço dado, perna passada, olhando para o tempo, esperando que caia alguma coisa do céu. Bom, do céu cai 2 coisas só: chuva e de vez em quando avião. O resto, vá atrás. Tenha esperança. Os meteoros. Tem meteorito também. Ultimamente tem caído também lixo espacial, cada dos satélites. Mas o esperar não é esperar de ficar esperando com a boca, como diz Raul Seixas, com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Não, é esperar como Paulo Freire fala, o esperar do esperançar, ter esperança, alimente a esperança no coração. Tenha esperança, tenha um objetivo, estabeleça uma meta para a sua vida. Caminhe na direção do amor, porque o amor é o sustentáculo maior para a esperança. E esse sustentáculo se solidifica quando você trabalha para que isso aconteça. Como? Com as boas atitudes, com as boas escolhas, com as boas obras, fazendo bem, sem olhar, eu vou fazer para a Janaína, porque amanhã a Janaína vai fazer para mim. Se eu estiver preocupado com isso, eu estou transformando Deus no dono da bodega. E não é isso. Fazer é fazer sem esperar recompensa. Faz com a direita que a esquerda não veja. Ou seja, viva e faça e ame sem esperar aplausos. Exato. Isso. Então ama, espera, trabalha e a mais importante, perdoa. Perdoar, eis a grande chave para a felicidade consigo mesmo.
Na minha concepção, é o maior ato de amor do ser humano. Exatamente isso. Mas por onde é que eu começo a perdoar? O começo do meu perdão precisa ser de mim mesmo. Eu preciso me perdoar dos meus erros para poder caminhar em frente, poder seguir em frente. Porque enquanto eu estiver ali, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, e ficar só nessa história de que eu sou, e não transformar as atitudes, nós não saímos do canto. Nós estamos querendo ser coitadinhos. Não, a gente não é coitadinho coisa nenhuma. Deus nos deu todas as ferramentas, todas as possibilidades, todas as oportunidades para que a gente cresça. Então ninguém é coitadinho, mas muitas vezes nós somos preguiçosos. E quando se trata de reconhecer em si as suas imperfeições e transformá-las, isso implica em abandonar determinados comportamentos que socialmente são aceitáveis, mas são moralmente condenáveis. Vou dar um exemplo aqui de um só. O homem tem sua esposa em casa, mas tem outra ali, tem outra lá na Cidade da Esperança, mais uma lá em Morro Branco e por aí afora. Onde está a fidelidade? Onde está a lealdade? Então comece se perdoando. Eu errei, perfeito, mas eu posso recomeçar. Porque quando a gente não se perdoa, a gente fica marcando passo no mesmo campo sempre. E depois que eu consigo me perdoar, aí sim eu já sei o que é perdão. Então eu já sou capaz de perdoar o outro. E um detalhe, gente, perdão é um elemento, uma vivência, uma experiência, uma prática que é de todo dia, de todo momento. Mas eu perdoei fulano de tal há 300 anos atrás. Mas não quero fulano de tal nem que apareça na minha vista. Então não houve perdão. Porque o verdadeiro perdão não é apagar um fato. Você não precisa esquecer, porque você não vai esquecer, a não ser que esteja com amnésia ou comece a bater mal da caçuleta. Mas é aquela situação que gerou aquele incômodo, não me incomodar mais. Eis o verdadeiro perdão. Eu ter a capacidade de chegar aqui, para meu irmão aqui, que nós, sei lá, alguns anos atrás, vimos as turras, as tapas e os bufetões, e hoje abraçar e dizer, meu querido irmão, então vamos caminhar juntos. Eis o verdadeiro perdão. Ama, espera, trabalha, perdoa. Essas 4 palavras-chave são o norteador da nossa vida. E aí quando nós trazemos isso, esse exemplo de Abigail para a nossa vida, nós compreendemos que esta é uma mulher que dedicou sua vida pautada no perdão. Dedicou a servir pautada no perdão. Primeiro que ela foi capaz de se perdoar. Em seguida, ela foi capaz de perdoar aquele que na nossa concepção dificilmente nós faríamos. Quem é capaz de perdoar o assassino do seu pai, da sua mãe, da sua irmã? Eu perdoei o assassino do meu pai, nunca. Eu dizia para os meus irmãos, se passar aqui na porta, eis o verdadeiro perdão. Às vezes se chateava comigo. Sim, claro. Eu já perdoei meu irmão também. Que bom. O meu sacanagem que ele fez a traição. Traição que eu era casado com a mulher e saiu. Isso me incomoda ainda hoje? Quando você lembra do fato? Perdoei qualquer hora. Perfeito. Então, meus filhos, já chegando ao finalzinho da nossa conversa, quando nós percebemos esse exemplo de Abigail como uma mulher eminentemente de perdão, e perceber que depois, quando Paulo desencarna e ela vem ao seu encontro, Paulo estava pleno de felicidade, porque a partir daquele perdão dado por Abigail naquele primeiro momento, ele conseguiu seguir em frente, e cresceu, e evoluiu, e hoje o cristianismo, sob todas as suas expressões, muito deve a Paulo de Tarso. Você lê o livro todinho, Você lê o livro todinho. Muito deve a Paulo de Tarso. E aí, para concluir,
eu queria trazer uma prece que Abigail fez quando do desencarne de seu irmão Gesiel Estevão. E ela faz uma prece muito sentida, muito verdadeira e muito forte, e que nos toca profundamente o coração, como eu me senti tocado pela mensagem que recebi há poucos instantes, né? E assim, uma coisa de intuição. Depois eu comento com o pessoal da casa. Essa oração tão sentida e tão tocante, e quando nós nos colocamos no lugar de Abigail naquele momento, nós somos convidados e as portas são abertas a um autoconhecimento, a nos conhecermos, ao conhecimento que nos transforma. E diz Abigail: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Abigail compreendeu e tornou-se a mulher perdão, pelo qual o nosso referencial maior é Jesus, indiscutivelmente. Nosso guia, nosso modelo, nossa referência é Jesus. E Abigail viveu o perdão tal como Jesus referenciou. Muita paz, gratidão, muito obrigado a todos, e é sempre uma grande honra estar aqui. Que a paz do Cristo reforce em nós a certeza de que todos nós podemos, somos capazes e devemos verdadeiramente perdoar. Muita paz e muito obrigado. Graças a Deus.